Meus irmãos, muito boa noite. Eu sinto muito honrado de estar novamente aqui na casa de Eurípides Barçanufo, que foi um baluarte do amor ao próximo, da caridade, e tão bem representou com a própria vida tudo que ele ensinava. E eu hoje li um pensamento do padre Antônio Vieira a respeito de João Batista. Ele perguntou assim: por que João Batista arrastava tantas multidões para as suas pregações de arrependimento? Por quê? Porque as pessoas ouviam com os ouvidos, elas testemunhavam com os olhos. Então ele vivia o que ele pregava. Ele era testemunhado em si mesmo do que ele pregava. E alguns outros são como João Batista. Nós podemos dizer que Eurípides Barçanufo também vivia o que ele pregava. E todos nós testemunhamos grandes missionários que vieram à Terra, entre eles Chico Xavier, que vivenciaram publicamente tudo aquilo que eles transmitiram, ou seja, transmitiram verbalmente e transmitiram experiencialmente, demonstrando com os exemplos, que são muito mais do que palavras. Mas sobre o tema, esse que você leu aqui, você já guardou aí, eu queria aproveitar, porque são coincidências assim, interessantes, que eu, através de um estudo que eu comecei a fazer no ano passado, do livro 50 anos depois. Inclusive, quando eu estive aqui em 2006, eu falei sobre, estava começando esse estudo sobre os 50 anos depois. E havia uma informação de meu pai de que os registros católicos, os arquivos católicos, conheciam a existência de Célia Lúcio, a personagem principal do livro 50 anos depois, e que ela havia sido canonizada pela Igreja Católica, Célia Lúcio, só que eles não sabiam que o nome dela era Célia Lúcio. Eles a santificaram com o nome que ela tinha, com o qual ela desencarnou, que era Irmão Marinho. Só que o Irmão Marinho, ele estava vestido de homem, mas inclusive foi acusado de haver prevaricado e engravidado uma moça devassa. Mas quando ele foi expulso do convento, ele vivia como no mosteiro de homens, vestido de homem, mas era uma mulher. Não havia mosteiro para mulheres. E ela tinha sido expulsa de casa também por uma situação de calúnia. E não dá para resumir a história do livro. Só quem tiver assim, a felicidade de ler, é um prazer incalculável. Inclusive eu vou falar daqui a pouco, existe uma promessa de bênção no livro também. Então ela, para se proteger assim, da maldade do mundo, uma moça sozinha naquela época, século II, um protetor dela, que já estava muito velhinho, chamava Lésio Munácio, e que tinha o título de Irmão Marinho, ele aconselhou a ela se vestir de homem e ir para o mosteiro que ele havia fundado e do qual ele havia saído, né? E voltar para lá como o seu filho. E que então ali ela estaria protegida da maldade e tal, e viveria uma vida cristã, como ela era cristã, como gostava da vida cristã. Mas lá ela sofre essa outra calúnia,
dessa vez não como tendo um filho como mãe, mas como pai. E então ela é expulsa do convento. Mas por pena dela, porque era uma pessoa assim muito pacata, né? Talvez tivesse tido o seu erro e tal, o prior lá do convento deixou que ela morasse nos fundos do convento, um casebre, tinha lá um casebre muito mal, muito pouca proteção contra frio, né? Isso era em Alexandria, no norte do Egito, no Mediterrâneo. Não era tão frio, mas inverno, né? Sempre rigoroso. Ventos, né? Região de praia. Então ela viveu ali cerca de 10 anos, criou seu filho que não era dela, mas ela criou, ele desencarnou, viveu 4 anos, e quando ela veio desencarnar de tuberculose, eles foram levados para o convento e foram preparar o corpo e descobriram que era uma mulher, né? Então se arrependeram, ficaram perplexos. Como nós acusamos ela de ter sido pai de uma criança, ela criou, nunca reclamou, nunca se defendeu, e era uma mulher. Então a tradição católica reconheceu cerca do século V, canonizou-se uma Santa Marina. Há 3 Santas Marinas. Uma delas, a descrição histórica, então na pesquisa eu coloquei assim: Célia Lúcius, Santa Marina, e encontrei vários arquivos através da internet. Outras pessoas que moram na Itália, em outros lugares, enviaram também para mim alguns documentos, e é muito interessante porque há uma confirmação de tudo que o Chico escreveu na década de 40, no final da década de 30 e início da década de 40. E é muito interessante porque ela é uma santa desconhecida no Brasil. E esses arquivos que eu pude acessar, a maioria deles só se tornou disponível a partir da década de 90. Então nem se o Chico Xavier, um jovem matuto mineiro de uma cidade do interior, que trabalhava 10 horas por dia a 5 quilômetros de sua 10 quilômetros de sua cidade, caminho esse que ele percorria ida e volta a pé, e às vezes numa charrete, e que de noite ainda tinha obrigações no grupo espírita Luiz Gonzaga, e muitas vezes obrigações de casa, que ele era primo de família. Nem se ele, nessa situação totalmente adversa por uma pesquisa histórica, biográfica, aprofundada, nem se ele tivesse acesso a arquivos muito pormenorizados, ele poderia acessar estes aos quais eu facilmente, com um simples enter, eu consegui acessar. E outro fato interessantíssimo é que os detalhes que estão no livro Simultâneo depois são muito mais pormenorizados do que os dos livros das tradições católicas. E existem tradições também que foram espalhadas pelo chamado arco mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar que fecha o sul da Europa, a Ásia Menor e o norte da África. Então a lenda de uma mulher que se vestiu de homem, que foi acusada de adultério, de ter engravidado uma moça, foi expulsa do convento, essa lenda, e que depois na sua morte descobriram que era homem, que era mulher, essa lenda se espalhou pela região no século II, III, IV. No século IV ou V ela foi canonizada, inclusive uma cidade da Espanha, da região da Catalunha, chamada Pratdip. É uma cidade em que quase tudo lá é relativo a Santa Marina. Então, nos arquivos que tem lá nessa cidade, eles dizem que até o século IV e V não havia processo de canonização. Havia simplesmente uma pesquisa, e quando eles descobriam que a pessoa tinha tido uma vida realmente dignificada pelo amor ao próximo, ou às vezes não apenas dignificada, mas com algum
desses valores que eles consideram principais, que são assim, os pilares, né, que nós sabemos que são a mediunidade dos santos, desses espíritos valorosos. Então eles eram canonizados assim, chamados por consenso comum. E ela foi canonizada como mártir do amor ao próximo, como mártir do sacrifício, como mártir da abnegação. E ela teve, na sua juventude, a Célia Lúcius, ela teve um noivo que morreu realmente como mártir cristão. Ele morreu sob flechas envenenadas que os romanos colocaram no circo arqueiros africanos para lançarem flechas envenenadas, flechas que nós sabemos que as tribos elas usam flechas com curare para paralisar a vítima, né? Então essas flechas envenenadas foram usadas para jogar contra os cristãos. E entre eles estava o Ciro, que era um noivo espiritual de Célia. Mas esse Ciro, ele teve duas vidas depois no próprio livro, ao lado de Célia. E depois no romance, que acontece 1500 anos depois, na França e na Espanha, chamado Renúncia, ele retorna à arena terrestre, ao lado da mesma Célia, como um padre católico chamado Carlos Clenament. Mas há um fator aí muito triste para nós espíritas que cremos na reencarnação e que cremos que nós devemos progredir sempre, mas que por vezes nós estamos sujeitos a deslizes morais, a pequenos escorregões, a aparentes quedas, que não são verdadeiras quedas, são simplesmente desvios da rota, são distanciamentos da rota, do roteiro. Aliás, é a palavra grega amartia, que é a palavra que designa pecado nas traduções gregas do Novo Testamento. Amartia é desvio do alvo, desvio da rota. Então, o que se chama pecado é desviar-se de um roteiro. Então, nós estamos em pecado quando nós não estamos no roteiro. É uma visão assim um pouco mais progressista da palavra, como se fosse assim, algumas ações nossas são pecado, outras não são pecado. Então é um conceito muito absolutista, muito rígido, e que não dá margem a que nós tenhamos uma compreensão profunda espiritual. Então nós temos situações em que nós nos afastamos. Esse Ciro, depois que ele morre sob as flechas, ele na véspera, ela foi visitá-lo na prisão Mamertina, que é uma prisão de Roma, a mesma prisão onde 100 anos antes Pedro e Paulo foram presos em Roma. Ela foi visitá-lo e encontrou um estado de muita degradação, porque ele já estava ali preso há muitos dias, então estava com a barba mal feita, sujo, sem tomar banho, naturalmente exalando um odor desagradável e um abatimento, porque sem comer também. Então nós sabemos que a depressão moral também nos torna abatidos. Então ele estava com um olhar tão abatido que ela não conseguiu segurar o choro convulsivo quando ela ouviu. Mas então ele começa a contar para ela, começa a animá-la, e depois começa a contar para ela um sonho que ele teve naquela noite, que ele estava desencarnando e que ele chegava a uma região espiritual e que o Espírito dizia a ele que ele estava ali terminando uma reencarnação, em que ele havia vivido uma vida de, vamos dizer assim, uma vida sustentada. Ele havia vivido uma vida em que ele estava protegido espiritualmente pela sua noiva espiritual
E aí, entre as questões, é alma gêmea ou não é alma gêmea? Essas discussões filosóficas, elas nos levam a poucas conclusões. São almas afins. Eu já vi e acho bem razoável, a verdadeira alma gêmea nossa é Deus. Essa é a nossa alma gêmea, para que nós devemos voltar. Agora, as outras são almas que Deus faz com que nós nos aproximemos para nos ajudarmos uns aos outros. E, como nós sabemos, a polaridade psicológica de um espírito que evolui mais na polaridade masculina, outro evolui mais na polaridade feminina, o que não impede que tenham experiências em polaridade invertida, mas que é necessário até para poder o equilíbrio emocional e psicológico, que ele tenha assim uma certa, pelo menos nessa fase de expiação e provas, que é uma fase assim, um pouco ainda elementar da nossa evolução, que nós tenhamos uma polaridade mais regular, né? Mais rotineira. Mas então esses dois, essas almas afins, mas que ele havia, enquanto ela fez uma evolução em linha reta, ele fez uma evolução um pouco tortuosa. E esse espírito disse a ele que ele havia sido um déspota cruel. E no caminho ele tinha se perdido muito no caminho das buscas do conhecimento, ao invés do caminho das buscas espirituais. E aí eu ia comentar sobre isso, porque isso é uma questão da nossa doutrina, porque a nossa doutrina ela tem um tríplice aspecto, e o aspecto moral, religioso, é um aspecto que nasceu depois. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi escrito em 1864, né? Portanto, 8 anos depois, 9 anos depois dos Espíritos, 7 anos depois, 7 anos depois dos Espíritos, ou seja, o Espiritismo já havia se difundido pela Europa, na América do Norte, até no Brasil. Então o Chico pergunta, a moça naturalmente fez uma pergunta ao Chico: por que as pessoas são espíritas? Uma coisa assim. Ele disse: minha filha, você acha que as pessoas estão aqui em busca de ciência e de filosofia? Não, estão em busca de amor, de consolo. E no Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo em que há a explicação verdadeira da missão consoladora do Espiritismo, que é onde explica quais são as causas pregressas e atuais das nossas aflições. Então eu penso, o que esse espírito fez com Ciro quando ele desencarnou é o mesmo que está nesse capítulo sobre as nossas aflições, as causas de nossas aflições pregressas e atuais. É esclarecimento. Nós precisamos nos esclarecer a respeito das causas das nossas aflições, e não alguém que venha simplesmente fazer um arremedo de consolo, que dizer para a gente: não é assim não, você não fez nada de errado não, isso não tem nada demais, você é um cara legal, você não fez isso aí qualquer um faz. Então essa aparente ajuda, esse aparente consolo, não é para isso que o Espiritismo veio. Nós não temos uma revelação espiritual, dizendo revelação é algo muito grande. Nós temos notícia de que, sem considerar outras tradições religiosas, a nossa tradição, que vem desde o judaísmo, passa pelo cristianismo e vem até nós temos 3 momentos principais em que o plano espiritual
deságua a sua espiritualidade numa explosão de luz, que foram os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, representando a verdadeira revelação de Jesus aos homens, e a codificação espírita. 3 momentos bombásticos, de 3 booms espirituais. Então não haveria uma grande descida de espíritos à Terra, abrindo um canal de comunicação que estava mais ou menos velado, para que nós nos confortássemos, nos sentíssemos um pouco mais afagados em nossa autoestima. O Espiritismo não é fábrica de conforto e de elevação de autoestima. Para isso existem outras escolas psicológicas. Nem todas as escolas psicológicas de um padrão assim, muito ortodoxo. Digamos, a linha de freudiana, lacaniana, ela não é uma linha de autoajuda. Venhamos e convenhamos que esse caminho é um caminho mais de psicologia, de almanaque, do que de psicologia científica, universitária, feita por pessoas que estudam as ciências da alma. E o Espiritismo não deve cair nessa mesmice psicológica que são livros de nos fazer nos sentir confortados e tranquilos. Não é para nós nos tranquilizarmos, é para nós nos esclarecermos. E isso esse Espírito fez com o Ciro, esclareceu o porquê ele deveria retornar à Terra, para ele tirar da sua mente aquelas ideias de buscar só a filosofia, buscar só o conhecimento e se afastar da espiritualidade. Seguir um caminho parecido com o do Sérgio. Então ele voltou 2 vezes, como 2 crianças. Ele havia prometido a ela que ele voltaria para ela. Ele voltou, só que ele voltou para o colo dela 2 vezes. Mas alguns séculos passaram e ele se encantou de novo com as buscas do conhecimento frio, do conhecimento intelectual. Nós sabemos que o Espiritismo, por exemplo, ele começou com um movimento intelectual, mas depois com a divulgação pela própria França, Allan Kardec fez uma viagem em 1862 e visitou vários grupos. Quando ele visitou os grupos em Lyon, a cidade natal dele, ele ficou encantado, porque ali os pobres eram espíritas. Lá é uma cidade operária, os operários eram espíritas. Ele ficou encantado. E ele escreve um artigo na revista Espírita defendendo os espíritas lioneses que foram acusados de ignorantes. O Espiritismo é a religião de pessoas ignorantes, por causa dos operários lioneses, que eram pessoas iletradas. Isso leva nós a digressões filosóficas a respeito de como nós hoje podemos levar à frente o nosso trabalho assistencial, não só o trabalho assistencial, mas o trabalho de promoção humana e promoção desse consolo que é esclarecimento. Então, as pessoas que recebem bolsas de alimento, recebem ajudas as mais diversas, elas têm que receber uma cultura espírita também, porque senão eles se tornam partidários de outras denominações mais entusiasmadas, mais assim, clamorosas, que usam muito a parte emocional, e nós sabemos que infelizmente, ou felizmente, não sei, nos centros espíritas não se faz assim um movimento de religiosidade emotiva, né? Não há aqui, o coro canta de uma forma suave, né, para cantar, mas não, as pessoas não levantam e entram em êxtase. Mas sabe que em outras denominações esse é o método de envolver as pessoas, de cativar as pessoas.
Então a pessoa sai de lá com a alma lavada, mas é só na emoção. A emoção é muito superficial. Nós usamos o caminho da razão, do esclarecimento. É um pouco mais árido, mas o Ciro, ele buscou esse caminho da aridez mesmo. Porque ele, quando ele era nessa vida dele de escravo, ele chegou a viver um tempo na Índia. E lá ele se encantou com a filosofia hindu. E quando ele voltou e conheceu a Célia, ele já conhecia a reencarnação. Ele explicou para ela, ele fazia um misto para ela das explicações do Evangelho com as explicações da filosofia hindu. Então ele fazia E depois, nos séculos posteriores, ele endureceu muito o seu coração. E nós encontramos no primeiro capítulo do livro Renúncia, ele estava numa região de sofrimento, em que ele prometia a ela que naquela vida ele iria se dedicar mais à vida espiritual e esquecer um pouco as questões filosóficas, políticas, mas infelizmente ele não pôde, porque nessa vida do livro Renúncia, ele tenta deixar a batina, ele era padre, ele tenta deixar a batina porque ele conhece o espírito de Alcione ou Alcione e fica encantado com ela. Era um espírito que ele já tinha uma afinidade milenar. Então é o que se chama hoje amor à primeira vista. Encontrou e ele ficou apaixonado no trocar de olhos. Ele quis deixar a batina para casar-se com ela, e ela aconselhou que ele não devia fazer isso, que ela havia sentido a mesma coisa, mas que ela tinha outros projetos com a mãe dela, com também um outro filho que ela criava, que não era filho dela também, que era uma alma também perversa, que era a maior crápula do livro 5 anos depois, que estava ali também sob a proteção, sob a tutela espiritual dela rigorosa, porque era um espírito perigoso, tal de lólio úrbico. Mas ele então acaba deixando a batina, casa-se com outra mulher, tem uma vida muito infeliz, um matrimônio completamente desarmonizado, até deixar o matrimônio, sair infeliz e voltar à igreja. Só que volta numa função política. Ele volta para o Tribunal do Santo Ofício. É a Inquisição. Ele volta como inquisidor, porque ele era ávido de leitura, ele conhecia tudo de filosofia, de ciência hermética. Então ele tinha que descobrir onde estavam as pessoas cometendo heresias para condená-las. Ele era responsável por fazer pesquisas. Eu não sei se as pessoas aqui assistiram um filme que passou no ano passado, As Sombras de Goya. Um filme que mostra como foi perversa a Inquisição. Eles procuravam as situações mais esdrúxulas para condenar uma pessoa. Teve uma moça nesse filme que ela foi condenada porque ela recusou uma carne de porco. Então, se ela estava recusando carne de porco, uma festa, então ela devia ser judaizante. Então ela sofre torturas na Inquisição, torturas que vão levar muitos anos. Esse filme já deve ter em DVD. Quem quiser ver, é um filme de cenas muito duras, mas é um filme muito lindo mesmo. Goya é o pintor espanhol Francisco Goya. Ele pinta em várias fases do filme, várias fases políticas da Espanha. Ele retrata as situações. Então é um filme muito belo. E essa situação espiritual dele, de desvio da rota, ela sofre um choque que foi um choque do qual ele nunca mais pôde se esquecer. Assim como Célia, lá no 50 anos depois, ela foi expulsa do mosteiro
e foi a primeira religiosa a dedicar-se à vida ativa, porque os monges ficavam rezando dentro do mosteiro. Quando ela foi expulsa com um neném ao colo, o que ela pôde fazer? Tá? Uma bagunça enorme naquele casebre para qual ela foi. Então ela humanizou o casebre e ela construiu um horto em volta do casebre. Ela plantou árvores frutíferas, ela plantou flores, ela construiu um horto. As mãos dela eram aquilo que aquele francês chama o dedo verde. Ela tinha o dedo verde. Maurice Touillon. Ela tinha o dedo verde. O que ela plantava, dava. Ela era um espírito puro. Então foi uma maravilha. Animaizinhos. Todos os animais doentes iam para lá. Coelho doente, cabrito doente, cachorro, tudo ficava ali para ela. Então eles ficavam ali, não saíam da aula dela. Tinha uma aula franciscana. Então ficava ali em volta dela. Então tudo que e aí os doentes começaram a ir para lá também. Começou com a mãe, assim, chegou assim: irmão Marinho, meu filho está com tanta febre, não melhora. Então ela fez uma oração. E a criança ficou boa. Só irmão Marinho rezou meu filho e ele ficou bom. Então vou lá rezar o meu também. Aí pronto. Aí virou uma. E esse horto, o penúltimo capítulo do livro, foi o Horto de Célia. Lá na minha instituição, que eu frequento, nós, lá em Campos, é um pouco diferente aqui do Rio. Nós temos um pouco mais de espaço. Então nós temos um quintal muito grande, onde nós ambientamos um horto. Então nós fizemos lá o Horto de Célia. Então lá temos assim, plantas, é um lugar de muita espiritualidade. Nós gostamos muito de sentar lá, assim, quem está assim, triste, quem está sofrendo alguma coisa, senta lá, faz a sua oração lá e sente, né, debaixo das mangueiras, os passarinhos cantando. É um lugar muito bucólico, sente melhoras, né? Bom, e ela então reviveu isso na pele de uma irmã. Ela então, quando viu que ele havia se casado, ele saiu da igreja e se casou, ela então, a mãe dela já tinha desencarnado, nós já estamos lá no século XV, a Alcione. Ela então entra para o convento. Ela vai se tornar freira católica, irmã do Sagrado Coração de Jesus, se não me engano. E aí ela começa a ter um procedimento dentro do convento um pouco diferente das demais irmãs. Ela não consegue ficar só na vida contemplativa, não diminuindo o valor da oração, o valor da adoração, já que a segunda lei moral das leis morais é lei de adoração. Então, no Espiritismo, uma das leis morais é lei de adoração. Nós temos que prestar culto a Deus. Deus se agrada com a nossa concentração e a nossa concentração de pensamento até Ele. Nós nos elevamos até Deus e Deus vem até nós, né? As nossas almas se encontram. Ele gosta disso, mas Ele não quer que pare disso. E ela não se continha naquela vida contemplativa, ela queria sair. Então, eram as horas que ela podia, ela saía do convento e recebia pobreza, recebia doentes, e conseguia doações, e conseguia que membros da igreja doassem coisa para os pobres, e ficava naquela atividade social que desagradou muito as suas superiores, a ponto de haver um certo ciúme, porque as pessoas a amavam, e ela ser denunciada ao Santo Ofício. Havia também reuniões em que ela explicava o Evangelho. Nós sabemos que durante uma certa época a Igreja Católica
foi um pouco contra o estudo do Evangelho. Eles queriam só assim, estudos assim, muito superficiais dos catecismos, sem que se buscasse estudos mais profundos. E ela fazia um estudo no livro, vocês podem ver pelo Renúncia, ela estudava um versículo de cada vez. De um versículo ela fazia um estudo, porque aquilo estava dentro dela, aquilo estava na alma. Então, um versículo para ela era uma hora de divagações espirituais. E o ciúme foi muito grande. Isso tem uma denúncia, uma condenação, inclusive usando de forma deturpada tudo que ela havia dito. Então foi considerada uma herege e, portanto, condenada pelo Tribunal do Santo Ofício. Quando ela permanece muito tempo naquelas masmorras lá, quem chega para interrogá-la na prisão? Quem não leu, eu estou estragando, né? Mas é melhor vocês lerem. Mas o fato é que o que acontece depois desse interrogatório, quando ele descobre quem estava ali, é um choque tão profundo, tão grande em sua alma, que ele se perturba, mas após a sua desencarnação ele consegue direcionar a sua escalada espiritual e não se perde mais. Então foi através do erro, muitas vezes nós nos envergonhamos quando nós erramos. Por isso que existe uma frase que está no Apocalipse, que é uma frase muito dura, muito verdadeira e por isso muito contundente, que diz assim, são palavras do próprio Cristo: vós deveis ser quentes ou frios, porque os mornos eu vomitarei de minha boca. Então a mornidão espiritual, estar sempre em cima do muro espiritualmente, é uma situação em que a pessoa não evolui. Se nós, pelo menos, temos um pouco mais de autenticidade e erramos, pelo menos nós vamos ter que enfrentar as consequências do nosso erro. Porque a mornidão, ela quase não tem consequências. A pessoa ficar trancada dentro de casa, a pessoa nem acerta nem erra. Se ficar trancada dentro de um cubículo, uma cela de igreja, fazendo orações penitenciais a vida inteira, obviamente que ele não vai cometer nenhum erro, mas também não beneficiou ninguém. Então a vida vai ser de mornidão espiritual. Ao passo que ele foi o fundo do poço. Ele cometeu assim, ele teve uma vergonha muito grande do que ele fez, sem chegar ao desespero, porque existem duas situações muito interessantes também que nós podemos comparar, que é a situação de Paulo de Tarso e a de Judas Iscariotes. Os dois cometeram erros. Judas traiu seu mestre, Paulo perseguiu os cristãos e ordenou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, que nós podemos ler isso no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Só que a reação diante da consciência do erro foi diferente. Judas entrou em estado de depressão profunda e suicidou-se. Paulo, ele percebeu o caminho dele errado, na estrada de Damasco, diante daquela luz ofuscante, ele percebeu que ele estava errado e teve uma reação chamada pragmática. O pragmatismo é uma doutrina filosófica que faz com que nós nos guiemos pela finalidade das ações. Tudo tem que ter uma finalidade. Então ele deve ter pensado assim: tudo bem, eu errei, vou fazer o seguinte, eu vou começar a acertar agora. Se eu ficar pensando nas bobagens que eu fiz, eu vou ficar o resto da minha vida
fosforilando isso. Então, deixar isso de lado, deixar isso aqui, deixar assim, um arquivo, abrir um arquivo para isso aqui, deixar, depois eu penso nisso. E vou agora começar um outro caminho, né? Como tem uma frase que é divulgada de Chico, eu não tenho certeza dele, mas eu vejo muito divulgada com o nome de Chico Xavier, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Foi isso que Paulo fez. Voltar atrás eu não posso, ressuscitar Estevão eu não posso, né? Mas começar de novo. Agora o fim pelo menos eu faço diferente. Então as duas reações foram diferentes. O Ciro, depois dessa vida de erros grosseiros de Carlos Klemmer, ele teve uma retomada de guinada espiritual. Aqui a gente tem assim, algumas informações espirituais que falam de uma vida dele no século XIX, em que foi uma vida na Inglaterra. Ele teve um brasileiro que estudou lá e estudou com ele na Escócia e presenciou, né, a mudança espiritual dele, né? Esse brasileiro, ele foi patrão do Chico Xavier na Fazenda Modelo, do Dr. Rômulo Joviano. Nessa vida de 50 anos depois, eles eram inimigos, porque o Dr. Rômulo, o Elvídio Búzios, quando ele descobriu que a filha estava se envolvendo com um escravo, ele colocou o escravo no tronco para ser açoitado. E só não deixou que o matasse porque a sua esposa interferiu. Aliás, a esposa dele, ela sempre interferia nas situações em que ele ia matar alguém. Primeiro ele ia matar a própria filha, quando ela assume uma situação de uma calúnia, ela assume um filho que não era dela. Ele acha que o filho era dela, então ele tira a faca para honrar o nome da família, tira a faca para matar, a esposa não deixa. Depois ia matar o noivo, porque era escravo, estava. E de outra vez, quando a escrava que foi a responsável por colocar lá dentro o bebê recém-nascido, que foi tirado de uma roda dos expostos, dos enjeitados, né? Que lá em Roma tinha, como tinha aqui no Rio de Janeiro, na Santa Casa, tinha a roda dos expostos, né? As mães, naquela série Chiquinha Gonzaga mostrou que o pai de Chiquinha Gonzaga ia colocar ela na roda dos expostos. Aí a mãe já estava lá colocando a filha na roda, eles colocavam a criança na roda, passavam assim, as freiras pegavam a criança lá dentro. Aí o pai vai e resolve voltar atrás, né, e cria filho, né? Mas então a escrava que fez foi a responsável pela execução dessa trama toda, vai confessar. A filha já estava expulsa, já tinha anos de expulso. Ela vai confessar o crime, ela se tornou cristã, vai confessar o crime dela. A filha dele estava expulsa de casa, ela não tinha feito nada, ele expulsou a filha de casa, ela era inocente. Então o que faz com uma senhora dessa? Mata, né? Ele tira mais uma vez o punhal para matar a esposa, não deixa matar a mão. Então sempre aparece para segurar a mão dele e o punhal não descer. Para a honra espiritual, para a glória espiritual dela. Mas o que eu queria assim, me deter mesmo é nesse detalhe da reencarnação, que é muito grave. Nós precisamos ter muito cuidado com as opções que nos aparecem na vida, não esquecer que o nosso planeta é de expiações e provas. E na atualidade, nesse século XXI, né, século XX e XXI, nós estamos diante de situações que nós plantamos ao longo desses milênios passados. Quase todos nós aqui estamos em situações muito semelhantes. Nós estamos diante de dilemas. Nós precisamos escolher entre uma vida de desapego, de despojamento, ou uma vida em que nós
nós ainda vamos apegar a certas circunstâncias, a certas conveniências, a certas situações que vão nos prender ainda às necessidades humanas. Esse dilema vai fazer com que a nossa vida seja aquela que foi planejada ou aquela que nós estamos repetindo erros passados. Isso é muito semelhante, mas muito semelhante mesmo à situação escolar. Porque quando um aluno ele é promovido, por exemplo, se ele está na segunda fase do ensino fundamental, ele sai da 6ª série e vai para a 7ª série. Então quem tem filho sabe que é um período um pouco mais complicado, porque isso se dá por volta dos 13 anos. 13 anos é puberdade, os amigos estão falando coisas muito mais interessantes do que o pai e a mãe, né? Então começa a se afastar um pouco daquela aura de proteção materna e paterna e achar coisas muito mais interessantes. A internet já está abrindo muitas oportunidades. Muitas vezes é de madrugada que ele vai entrar na internet, a mãe já não aguenta mais ficar, já fiscaliza tanto, não pode fiscalizar de madrugada. Eles já sabem apagar os históricos, já sabem tudo. Os colegas dizem: quando você acabar de usar a internet, tem que fazer isso, senão seu pai vai te rastrear todo. Isso aqui, ele não vai conseguir ver nada. Como que seu pai não vai descobrir o que você fez? Assim. Ah, é? Então, nessa fase, é uma fase que as notas caem. 7ª série geralmente é uma série complicada, mais para meninos do que para as meninas, mas para as meninas também, porque elas têm tantos interesses assim, de embelezamento, de começar a querer. As meninas com 12, 13 anos querem pintar cabelos. Para quê? Eu sou médico, atendo adolescentes, então assim, você está com o cabelo pintado? Tô. Minha filha, você vai chegar a uma idade, você vai ter que pintar cabelo todo mês. Não faz isso. Não faça, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo, não pinta seu cabelo, não. Vai ter um dia que você não vai ter saída. Mas até tem, né? Mas elas acham que não tem. Mas elas acham que não tem e já começa a fazer tanta coisa, e escova disso, escova daquilo, e é uma preocupação com a aparência, uma coisa absurda. Então tira a atenção do estudo, não cai as notas também. Ela foi promovida da 6ª série para a 7ª série. Então, se ela tem um irmão, uma prima que está na 6ª série, ela está mais adiantada. Só que, digamos que a prima ou o primo é o melhor aluno da 6ª série. Conhece coisas que ela não conhece, porque ele vai na internet para ler, fazer o clipping dos jornais. Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Ele conhece várias situações interessantes das Olimpíadas que ela não conhece. Ela só sabe que a moça perdeu a vaga, ele sabe muitas coisas interessantes, ele sabe detalhes interessantes dos países, da cultura dos países. Ele se interessou, ele aproveitou aquele momento para diversificar a cultura dele. Mas ele está na 6ª, ela está na 7ª. Ele está com notas altíssimas, ela está com notas baixíssimas. Então, é nisso que consiste a aparente queda. Não é queda, ela foi promovida, mas no outro nível que ela entrou, ela está falhando. Ela, no final dessa série, ela não vai voltar para a 6ª série. Assim como, após uma reencarnação falida, nós não caímos espiritualmente, nós não regredimos espiritualmente, nós continuamos na mesma faixa espiritual que nós alcançamos, só que nós estamos
na base daquela novo patamar, mas na base de um novo patamar. Isso é muito confundido. As pessoas, então o livro diz que tem queda espiritual. Não tem queda espiritual. O livro do Espírito diz que não tem, mas o Chico Xavier diz que tem. Não tem queda espiritual. Houve apenas uma perda de oportunidade. Isso está no nosso livre-arbítrio. Se nós não pudéssemos perder a oportunidade, nós seríamos autômatos espirituais. Nós somos seres livres para acertar, para aproveitar ou para não aproveitar. A ministra veneranda, governadora de nosso lar, ela terminava as palestras dela no nosso lar com a seguinte pergunta: quem deseja aproveitar? Eu vou terminar também fazendo, parodiando a ministra veneranda. Quem deseja aproveitar? Isso é o nosso livre-arbítrio. Se nós desejamos um espiritismo para aliviar nossas tensões psicológicas, nós vamos estar aproveitando o menor que o espiritismo pode fazer por nós. Mas se nós estivermos querendo um espiritismo para esclarecimento das causas das nossas aflições, eu estou sofrendo sim, mas eu não estou aqui para aliviar meu sofrimento, não. Eu estou aqui para compreender meu sofrimento e superar o meu sofrimento, sublimar a minha dor através da abnegação, do trabalho, do esclarecimento. Se eu fiz o mal, agora eu vou fazer o bem. Não vou ficar pensando no que eu fiz, né? Se eu cometi um ato desonesto, se a mulher fez um aborto, não pense nisso, pensa para frente. Lá, após a desencarnação, certamente alguém vai lembrar ela disso. Mas agora não, agora pensa para frente. Tocar o barco, porque se ficar olhando abismado para trás, a gente paralisa. Nós não estamos aqui para paralisar, nós estamos para progredir. A lei do progresso, uma das leis mais importantes que regem a nossa vida na Terra. Que Deus abençoe.